Olá pessoal, mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o caso envolvendo a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Esse caso do Daniel Silveira envolve uma interdisciplinariedade. Por quê? Porque existem aspectos penais e aspectos processuais penais também. Obviamente que no vídeo de hoje eu vou enfrentar apenas os aspectos penais. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo comentando os aspectos processuais. Por exemplo, se pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou prisão temporária. Então, existem aspectos processuais ali que precisam ser analisados também. Só que hoje eu quero focar com vocês na questão da imunidade, ou seja, nos aspectos de penal material que envolvem o tema. Bom, com relação à tipificação, a conduta imputada a ele está prevista lá na Lei 7.170 de 83. Que lei é essa? Lei de Segurança Nacional. É uma lei que, pela data, 1983, estávamos durante o período da ditadura, já no final da ditadura, mas durante o período ainda da ditadura militar. É uma legislação que tem uma série de preocupações que hoje, quem olha, pode até achar meio sem sentido. Então fala de sabotagem, fala de atentar contra a soberania do país, de você praticar atos visando a separação de um Estado da Federação e tudo mais. Porém, existem também condutas ali descritas que podem se amoldar a essa tipificação atribuída ao Daniel Silveira. Então, atos que atentem aí contra o Estado Democrático de Direito, né? Atos que atentem contra os poderes, enfim. Então, dentro dessa linha, a partir do momento que o deputado fala do AI-5, né, que foi um dos atos institucionais mais nefastos da nossa história, então tudo isso, na visão do Supremo Tribunal Federal, eram condutas que justificariam a prisão dele. Mas aí, para enfrentar se ele poderia ou não ser preso diante da prática de um crime, a gente precisa analisar a questão das imunidades. E aí a gente tem que falar aqui das imunidades parlamentares. Pessoal, as imunidades parlamentares, elas são de dois tipos. Existem imunidades materiais e existem imunidades formais. O que são imunidades materiais? Elas estão previstas lá no artigo 53 da Constituição Federal e elas estabelecem no caput do artigo que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Como vocês bem sabem, não há direito fundamental absoluto. Então, até mesmo a questão da imunidade do parlamentar, ela precisa sofrer adaptações e cotejos diante do caso concreto. Então, essa expressão, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ela obviamente não pode ser um salvo-conduto para que o parlamentar possa falar aquilo que ele bem entender. Então, todo excesso, ele é passível de punição. É assim também em relação às causas de exclusão da ilicitude. Não existe direito fundamental absoluto. O direito à vida, ele é contemporizado, seja nas hipóteses de aborto legal ou permitido, seja nas hipóteses de legítima defesa. Então, se nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto, que dirá o direito à imunidade por parte do parlamentar? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Então, essa questão do deputado ter a imunidade, ela precisa também ser analisada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, sempre que houver um excesso, isso poderá ser apreciado juridicamente. Okay? Então, essa é a imunidade material que os deputados federais e os senadores têm. A outra imunidade também prevista lá no artigo 53 da Constituição são as chamadas imunidades formais. Quais são essas imunidades formais? Elas dizem respeito à prisão e ao processo contra o parlamentar. Em relação à prisão, o parágrafo 2º do artigo 53 fala o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então esse é um primeiro ponto importante. Então, desde que ele foi diplomado como deputado, ele só pode ser preso, ele não pode ser preso, ele só pode ser preso se estiver em flagrante e de crime inafiançável. No caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele estava em flagrante. E por que entendeu dessa forma? Porque na visão do Supremo Tribunal Federal, a conduta por ele praticada é uma conduta de um crime permanente. O que é um crime permanente? É aquele cuja consumação se prolonga, se protrai no tempo. Então,
enquanto aquele vídeo estivesse no ar, enquanto aquilo estivesse acontecendo, na visão do ministro Alexandre de Moraes, e que depois foi ratificada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, aquele crime estava acontecendo. Então, diante do caso de um crime permanente, o estado de flagrância ele é prolongado, ele é protraído. Então, lá no CPP, quando ele fala que entende-se em flagrante aquele que é preso durante a prática do crime ou logo após, esse período, esse alargamento, ele serviu para essa hipótese. Esse tal logo após, que está previsto no CPP, acabou sendo aplicado para esse caso do Daniel Silveira, exatamente para entender que no crime permanente, esse logo após pode ser estendido. Então, essa foi a justificativa. Em relação à inafiançabilidade, decorre exatamente da Lei de Segurança Nacional, essa interpretação em torno do crime ser inafiançável. Tá? Então, esse foi o fundamento utilizado. Pessoal, é claro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal não é passível de críticas. Por exemplo, a própria questão de ser crime permanente ou não ser, a questão de estar na imprensa ou não estar na imprensa, então, de estar na rede social, melhor dizendo, mas isso não é o foco aqui. O meu propósito aqui com vocês é mostrar onde se encontra o fundamento, onde se encontra a imunidade parlamentar e como ela se desenvolve. Tá? Então, toda essa discussão jurídica, se o crime a ele imputado é permanente ou não, essa discussão em torno da inafiançabilidade ou não da conduta, era uma discussão que tangencia essa matéria aqui para legitimar ou não aquele decreto prisional, ok? Então, o deputado federal ou senador só pode ser preso se estiver em flagrante e o crime por ele praticado for inafiançável, tá? E ainda no parágrafo 2º diz, nesse caso, ou seja, no caso de flagrante por crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Então, como assim casa respectiva? Se ele é deputado, Câmara dos Deputados. Se ele é senador, Senado Federal. Tá? Será remetido em 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, se nós temos pouco mais de 500 deputados no Congresso Nacional, a metade disso é que terá que decidir sobre a manutenção ou não da prisão dele, ok? Depois, a outra imunidade que existe também no artigo 53, imunidade formal também, é em relação ao processo. Por quê? Olha o que diz o parágrafo 3º lá do artigo 53, que também é um exemplo de imunidade formal. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Como assim? Então, a primeira imunidade formal é em relação à prisão. Só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E, mesmo preso em flagrante por crime inafiançável, a prisão tem que ser comunicada em 24 horas à casa legislativa a qual ele está vinculado, para que essa casa decida sobre a manutenção ou não da prisão. Okay? Essa é a primeira imunidade formal. A segunda já é o momento em que nós temos a denúncia. Como vocês sabem, o Ministério Público Federal já ofereceu denúncia contra o deputado Daniel Silveira. Só que essa denúncia ainda não foi recebida pelo Supremo. O Supremo ainda não exarou o despacho lá, receba a denúncia. No momento que o Supremo receber a denúncia, ele terá que fazer uma nova comunicação ao Congresso para quê? Para que o Congresso diga se o processo contra ele deve seguir ou deve ficar suspenso. Suspenso por quanto tempo? Enquanto durar o mandato. E aí vejam, se é deputado federal, o mandato são 4 anos. Se é senador, o mandato são 8 anos. Então imagina, o processo ficar suspenso por 4, ficar suspenso por 8, tem gente que pensa assim, vai prescrever. Não, não vai. Por quê? Porque lá no parágrafo 5º do artigo 53 fala: a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, a prescrição também vai ficar suspensa enquanto o mandato dele, enquanto o processo estiver suspenso. Então, não corre risco de prescrever enquanto o processo estiver suspenso. Beleza? Então, recapitulando. Imunidade material, inviolabilidade pelas opiniões, palavras e votos. Imunidade formal, em relação à prisão, só pode ser preso se estiver em flagrante por crime inafiançável, e essa prisão tem que ser comunicada em 24 horas à Casa Legislativa para que delibere por maioria sobre a manutenção ou não da prisão. E a segunda imunidade formal em relação ao processo. Uma vez recebida a denúncia, tem que comunicar à Casa Legislativa para que ela decida se vai ou não dar prosseguimento, se o processo vai continuar tramitando no Supremo ou se a Casa Legislativa vai mandar suspender o processo. Ok? Bom, isso
no artigo 53 a gente tem a imunidade do deputado federal e do senador, que tem as duas. O deputado federal e o senador têm imunidade material e também imunidade formal. Agora vamos entender como é que funciona isso para o deputado estadual e para o vereador. Também estão previstas na Constituição tanto a imunidade do deputado estadual quanto a do vereador. A imunidade do deputado estadual está prevista no artigo 27, parágrafo 1º, também da Constituição Federal, que diz o seguinte: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidades. Remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação de forças armadas. Ou seja, o artigo 27, parágrafo 1º, fala que se aplica aos deputados estaduais as regras da Constituição referentes à imunidade. Então o deputado estadual também tem imunidade material e também tem imunidade formal, ok? Ponto fundamental aqui. Já os vereadores, cuja imunidade está prevista lá no artigo 29, inciso 8, diz o seguinte: inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, vereadores só têm a imunidade material, ou seja, inviolabilidade pelas opiniões, palavras e votos, mas com um detalhe importante: a imunidade do vereador fica circunscrita ao município pelo qual ele foi eleito. Então, pensando aqui no Rio de Janeiro, se o vereador foi eleito pelo município do Rio de Janeiro e ele vai praticar um crime de opinião em Niterói, que é outro município do Rio de Janeiro, ele terá praticado, ele vai responder. Por quê? Porque lá em Niterói, que é outro município, ele não tem imunidade. A imunidade dele fica circunscrita ao município pelo qual ele foi eleito, ok? Então, muito cuidado com isso, porque se você vai fazer concurso ou mesmo se você vai advogar para algum vereador, você precisa ficar atento para essa questão da imunidade dele ficar adstrita ao município. E mais, vereador não tem imunidade formal, tá? Vereador só tem imunidade material. Deputado estadual tem as duas, deputado federal tem as duas e senador tem as duas também. Só o vereador é que tem essa diferença. Cuidado com essa confusão, que é muito natural até as pessoas fazerem, beleza? Então, no caso do Daniel Silveira, o que vai acontecer? O Congresso Nacional, no caso a Câmara dos Deputados, vai analisar a possibilidade ou não de ser mantida a prisão dele. Se o Congresso deliberar pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, ele vai permanecer preso e aí a discussão vai voltar para o Supremo. Ou seja, o advogado dele vai ter que pleitear a liberdade perante o Supremo Tribunal Federal e possivelmente o Supremo vai converter essa prisão em cautelares alternativas lá no artigo 319 do CPP. Mas isso é um exercício de futurologia que não cabe aqui fazer esse tipo de especulação, tá? Então é isso, pessoal. Esses são os próximos passos. Espero que possa ter ajudado vocês a entender um pouco sobre essa questão de imunidade que envolveu, que mobilizou tanto a mídia e tem mobilizado tanto a mídia em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. E deixando sempre muito claro, aqui a análise ela é técnica, ela não é partidária nem de filiação, se ele é vinculado ao candidato A, ao candidato B, ao presidente A, ao presidente B. Isso é absolutamente indiferente para a análise técnica que a gente faz aqui no Conectando, beleza? É isso, pessoal. Então até um próximo caso de penal na mídia ou até uma próxima aula de conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá.